Bom dia, gente boa. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui gastando esse tempo com vocês aqui. O Paulo entrou em contato comigo, disse que agora em setembro vocês vão começar uma série de estudos sobre o Deus que governa, e eu então fui convidado para dar início à série falando mais sobre o governo de Deus na igreja local, através dos seus líderes, seus presbíteros. Então eu agradeço muito o convite. Claro que essas histórias todas estão nos livros apócrifos e tal, todo mundo vai entender, né? Quero começar fazendo uma leitura básica de uma declaração doutrinária, coisa que todos nós acreditamos. Vamos lá, o que nós cremos? Nós cremos isso aí, ó. Deus é a fonte de toda autoridade. Ele é o rei absoluto do universo por direito inerente, por ser seu criador, dono, sustentador. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre o que é visível, o que é invisível, sobre a criação, os anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. Isso nós cremos, é isso que nós cremos. E aí eu coloquei 2 versículos da Bíblia, Romanos 11:33, que diz assim, olha aqui para minha mão, ó, diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Ou seja, Deus, ele é, dele significa que ele é a fonte de todas as coisas. É por meio dele, significa que ele é o sustentador de todas as coisas. E para ele, significa que ele é o alvo, o objetivo de todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Esse Deus, que tem toda a autoridade, que nós adoramos, e que a quem nós devemos respeitar, e seguir, e sermos submissos, esse Deus tem uma característica. Ele é invisível. Então, toda a nossa conversa sobre a autoridade, o Deus que governa, aterriza num ponto difícil, que é como me relacionar com um Deus que é invisível. Claro que quando você vai para 1 João, você vê o apóstolo Paulo, o apóstolo João falando que ele do verbo da vida, ele fala do verbo da vida que nossas mãos apalparam. Imagina, João viveu com Jesus. João diz assim, aê Jesus, como é que vai? Tudo bem? Ele encostou em Jesus. Mas nós, 2000 anos depois, nós temos uma relação com alguém invisível. Então assim, quando nós falamos do governo de Deus, e como ele vai governar a sua igreja, é um negócio meio complicado. E complicado de compreender, complicado de praticar. No caso, eu não estou falando sobre o governo de Jesus, sobre a sua vida. Hoje foi me dado o tema do governo de Jesus na igreja local. Na igreja, vamos separar em 2 partes. Em primeiro lugar, o governo de Deus na igreja universal. Coloquei a palavra universal aqui nesse cantinho, vocês entendem o que eu estou falando, certo? Eu não estou falando na denominação chamada Igreja Universal, eu estou falando sobre a igreja universal de Jesus Cristo que está em todo lugar, certo? Tem 2 afirmações. Primeiro, que Jesus é o cabeça da igreja, está aí o versículo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Vocês se entendem? Não está falando do corpo físico, ele está usando uma metáfora. O corpo aí, a gente diz assim, que a igreja é o corpo místico de Cristo. A palavra místico talvez nos assuste um pouco, mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a nossa relação com Deus, o nosso toque em Deus, a nossa conexão com Deus, ela não é natural, ela é mística, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Eu não posso encostar em Jesus, então ele é o cabeça, eu sou o corpo, mas essa relação é uma coisa complicada, não é como eu tenho com meus filhos ou como você tem com seus amigos, tá certo? A segunda afirmação é que porque ele é o cabeça, ele tem que ter a primazia. Então olha o texto aí. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Além do assunto de cabeça e corpo que eu já falei, aparece uma palavra nova. Ele é primogênito dentre os mortos. Como assim? Nós sabemos que pessoas, inclusive, ressuscitaram antes de Jesus, pelo poder de Deus, no tempo de Eliseu, mesmo quando Jesus morreu, algumas pessoas ressuscitaram. E aí você precisa ler a Bíblia sobre isso. O que quer dizer um primogênito dentre os mortos? Ele está usando uma linguagem judaica, em que o filho, o primeiro filho, o primogênito, era também o herdeiro de todas as coisas. Então esse primogênito, o Jesus, é aquele que vai receber, por isso que ele diz, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus precisa receber tudo de volta, quando ele um dia realmente irá. A gente canta aquela música, né? De que todo joelho se dobrará, toda boca confessará. Naquele dia isso vai acontecer. Não significa que as pessoas serão salvas, mas Jesus receberá toda a primazia. Paramos aqui um minuto. Essa é a doutrina. Deu para entender? Não é difícil. Agora, como é que isso, que é um ensinamento sobre a igreja universal, a igreja invisível, afeta a minha igreja local? Eu estou aqui. Eu sei que Jesus governa a sua igreja. Ele é o cabeça do corpo. Como é que isso afeta a minha vida? Então, por exemplo, uma vez eu estava na porta da igreja, chega uma mulher e ela diz assim, uma senhora querida da igreja, e ela fala assim, pastor, você viu quando a mulher fica nervosa, ela aperta o lábio no dente assim, entendeu? Pastor, e o ministério de fantoche? Então nós tínhamos um ministério de fantoche. Era lindo. Uma irmã lá fez os fantoches gigantes, tinha um negócio de uma cortina preta e tal. Mas ela se mudou para outra cidade, ela encaixotou tudo, deu as historinhas para alguém, aquilo, e ficou encaixotado. E essa então, essa irmã, né, chegou lá e falou, e o ministério de fantoche? Eu falei, o quê? O que a senhora quer que eu faça? Não, eu estava sendo delicado, não estava, ela estava nervosa, evidentemente, mas eu não queria ser grosso, né? Aí ela falou, não, porque isso aqui está louco, é um absurdo, nós precisamos, que é muito importante, que não vai dar. Eu disse assim, olha, isso aí, a senhora tem que falar com o chefe. É o que eu estou fazendo? Estou falando com o senhor? Não, o senhor não entende. O chefe aqui é Jesus. Se ele levantar alguém para cuidar dos fantoches, alguém cuida. Se ele não levantar ninguém para o ministério de fantoches, fecha. Está vendo? Não, mas você tem que crer nisso. Porque tem igrejas que não fecham nada nunca. Eles criam e perpetuam. E aí ninguém aguenta o peso da máquina. É preciso saber fechar. Então é preciso uma sensibilidade a Jesus, o cabeça. Aí eu falei para ela, né? Perguntei, a senhora gostaria de liderar? Não. Eu só vim cutucar, na verdade. Cutucar de uma maneira gospel, respeitosa e tal. Mas ela queria... Não, desculpe, não resisti. Então veja bem. Mas eu preciso crer que o chefe da igreja não sou eu. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. Eu preciso crer que Jesus é o cabeça e que ele é dono desse ministério. Tem coisas que ele fecha, tem coisas que ele abre. E nós vamos ser sensíveis à sua voz, né? Mas olha que confuso que é esse ponto. Por quê? Porque se eu acredito que Jesus é o cabeça, então eu não posso ser dominador, certo? Eu não sou dono. No entanto, a Bíblia fala dos falsos líderes que adoram ser dominadores. Então, quando você tem um problema na igreja, e eu já enfrentei isso várias vezes, na hora da prática se complica. Eu tenho um chefe que é invisível, com quem eu tenho que conversar pela oração, ler seus princípios na palavra. Mas eu tenho, às vezes, um grupo ou uma pessoa que está causando problemas e falando coisas que não deviam ser faladas. Quando eu enfrento essa pessoa e eu digo, você está errado, parece que eu estou abusando de minha autoridade. Mas eu estou fazendo isso em nome do cabeça, que é Jesus, daquela relação
de que ele que é invisível, eu me torno a pessoa visível, responsável, nesse momento, para dizer alguma coisa. Agora, eu tive uma vez um enfrentamento muito difícil, causou muitos males espirituais, emocionais, para toda a liderança da igreja, aonde a reclamação principal dela, é que não deveria existir líderes humanos na igreja, que nós deveríamos ouvir só o Espírito Santo. Uma proposta bonita e lógica, sem base bíblica, mas que cria um problema enorme, porque a hora que nós, os líderes formais, enfrentamos ele, falou, tá vendo? Ao invés de vocês ouvirem Jesus, vocês estão querendo mandar em mim. E criou-se uma coisa difícil de tratar. Por outro lado, e se a pessoa que está sentada é a pessoa que está certa? E ele fala alguma coisa contra a liderança, e a liderança precisa ser ensinável, e ela precisa ver que é a palavra do Senhor, e que existem mudanças que precisam acontecer, talvez na estrutura, ou na filosofia, ou nos paradigmas que estão sendo usados, e aí então não é para ser tratado como rebeldia. Olha que complicado. Como o chefe não está aqui visivelmente, como nós não podemos perguntar para ele com clareza a relação do governo de Deus, esse é o assunto, o governo de Deus. Nós cremos que ele é o cabeça, cremos que ele é o chefe da igreja, cremos que ele é o líder principal, cremos que o Espírito Santo habita em nós, mas quando chega na prática, qual é o limite de eu exercer autoridade sem dominar, aprender sem deixar o maligno dominar, porque o maligno sempre está pronto para dominar. Que complicado. A igreja de Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Então eu aterrizo no assunto da igreja local. Veja que eu mudei aqui do lado, Deus governa a igreja local, e eu preciso fazer uma diferença entre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal só tem regenerados pelo Espírito Santo. Mas a igreja local, ela tem uma mistura do reino de Deus, o reino dos homens e o reino de Satanás. Pode parecer assustador, mas isso é verdade, biblicamente verdade. Ó, veja bem, a igreja local é aquela que se reúne aqui, está vendo? Num local. E aqui tem uma mistura, tem pessoas regeneradas, nascidas do Espírito Santo, que foram plantadas nelas a divina semente. Essas pessoas nasceram de novo, são verdadeiramente filhos de Deus. Mas existe também os carnais, que mesmo tendo nascido de novo, eles seguem ainda princípios mundanos na maneira como eles operam, e essas pessoas exercem uma influência negativa em todos. É fofoca, é traição, como é que chama? Todo tipo de pecado que pode acontecer nos nossos relacionamentos. Pior ainda, a Bíblia diz, Jesus mesmo contou a parábola, de que Satanás planta o joio. O que é o joio? É uma coisa que parece cristão, tem cara de cristão, né? Traz a Bíblia de cristão, faz oração como cristão, mas não é trigo, é joio, não é cristão. O que é assustador, porque você não consegue saber quem é. Mas são pessoas movidas por Satanás, que tem cara de igreja, tem cara de gente de igreja, e estão no nosso meio. Essa é a igreja local. Nós não sabemos. Jesus mesmo, os apóstolos perguntaram: o senhor quer que a gente vá lá e separe o trigo do joio? Ele falou assim: não, vamos esperar a colheita final. Então, a igreja local é uma mistura. Eu lembro uma vez que eu estava sentado com o Daniel Reis, nós estávamos dando uma ceia, tivemos um caso horrível que nós tivemos que tratar, e nós sentamos, a igreja lotada, era Páscoa, e nós estamos sentados aí olhando aquela igreja que havia sofrido um caso horrível, causado divisão e tal, tivemos que expulsar uma pessoa, aquela coisa que dói no coração. E o Daniel virou para mim e disse assim: olha aí, ó, esse é o povo de Deus. Mas essa é a igreja local. A igreja local de governo é uma mistura do reino de Deus, do reino dos homens e do reino de Satanás. Estão todos juntos aqui. Nós tivemos que tratar uma coisa que era pertencente ao reino de Satanás, fomos expulsados daqui. A igreja local, a universal é invisível, mas a local ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem um telefone, ela tem um site.
tem funcionários, ela tem cadeiras, ela tem um escritório. Por isso, a Igreja Universal não precisa de recursos financeiros, porque ela é apenas a união de todos os salvos ao redor do mundo inteiro. Mas a igreja local tem compromisso. Ela precisa pagar o aluguel, ela precisa pagar a luz, ela precisa pagar a água, materiais de criança, fraldinha no maternal, ela precisa de música, ela precisa disso aqui tudo, né? Fiação e tal, e projetor. Ela precisa ter, às vezes, pastor de tempo integral ou tempo parcial, ela tem gastos. Então ela sim recolhe ofertas. E é por isso que nós damos dinheiro. Vocês entendem que há uma injustiça da parte da mídia, porque ela fala contra as igrejas, dizem que nós cobramos o dízimo e mete o pau nisso tudo e tal. E é um pouco injusto, porque essa mesma pessoa paga a mensalidade do clube para poder usar, ele paga a mensalidade do cartão de crédito para poder usar, ele paga um monte de coisa de mensalidade. E nós não estamos falando da nossa mensalidade, nós estamos falando assim, nós temos que sustentar uma obra que não é invisível, é visível. Tem endereço e tem gastos. Nós fazemos com alegria. Nós sustentamos não só essa obra, nós sustentamos missionários, nós mandamos dinheiro para fora. O povo de Deus, gente, é o povo mais generoso que existe, que eu vejo nós realmente investindo em coisas que não terão retorno para nós nessa terra. Então, essa é a igreja local. E por último, a Igreja Universal tem o governo de Jesus, que é o cabeça, mas a igreja local tem um sistema de governo humano. Cada igreja tem o seu. Né? Todos os sistemas podem ser reduzidos a 3. Né? Você tem o sistema episcopal, onde a força da decisão está no bispo, né? Que é o sistema católico, é o sistema anglicano, é o sistema que não é errado ou certo, ele tem base bíblica. Aí existe o sistema congregacional, é o sistema onde a igreja é quem manda mais, né? O sistema batista, o sistema... Tem mais Assembleia de Deus, luteranos, eu não sei. E depois você tem o sistema representativo, que você escolhe os líderes e deixe que eles liderem você, que seria o sistema de ter o presbitério. Os presbiterianos usam qualquer tipo de sistema. Tem outras variáveis, mas é mais ou menos isso dos sistemas humanos. Então, o que eu vou falar aqui? Eu quero fazer 3 afirmações, 3, vamos dizer, lições principais, e depois nós podemos ir almoçar, certo? Em primeiro lugar, o governo realmente acontece através de líderes humanos. Esses líderes humanos, diz lá em 1 Timóteo 3, eles são chamados de episcopos, ou bispos, supervisores. A palavra presbítero significa um ancião, que indica a maturidade, não exatamente a velhice. Quando eu fui pastor de uma igreja muito jovem, lá em Caxias do Sul, os nossos presbíteros tinham 27 anos, 28 anos, e a criançada, todos os membros da igreja, 19, 20, tá certo? Mas eles eram os mais maduros que haviam lá para serem os líderes. E as funções que esses homens exercem é de supervisão, de ensino e de pastoreio. A verdade é que Deus estabeleceu na sua igreja um corpo visível, de pessoas maduras, que devem dar direção para a sua igreja local. O governo de Jesus é através dessas pessoas. Essas pessoas é que vão ensinar o que está correto, eles vão enxergar, por causa da sua experiência, enxergar mais longe, enxergar como é que vai a projeção desse ministério daqui 5 anos, daqui 10 anos, é como uma empresa faz também. As pessoas mais seniores são as pessoas que vão conseguir projetar o futuro, e essas pessoas sonham com o que vai ser, dirigem a igreja rumo àquela direção. Isso é o que Deus estabeleceu. Minha palavra agora é uma para esses líderes e uma para os liderados. Primeira palavra para os líderes é o seguinte. Vamos abrir, por favor. 1 Pedro 5, 1 a 4. Rogo, pois, eu, presbítero, aos presbíteros que está entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O que o Pedro usou? Olha as palavras que ele usou. Ele falou, eu rogo, eu sou presbítero como eles, e sou coparticipante. Isso mostra o que eu estou ensinando aqui, coloquei aqui em cima. Humildade
Líder precisa ter a humildade, reconhecendo que há uma igualdade de posição, mesmo havendo superioridade de função. Você foi colocado como líder, não há dúvida, você tem autoridade agora, você vai exercê-la, mas o jeito que a pessoa fala, quando um líder começa a se autopromover, né? Os americanos têm uma frase que eles falam assim: puxa, eu gosto desse cara, ele é self-demeaning, ele se diminui um pouco. Isso é a qualidade de João Batista, não importa que ele cresça e eu diminua. No entanto, eu não sei como que é aqui, a comunidade de vocês me parece extremamente saudável, como em igrejas tradicionais a coisa funciona. Eu vou aqui na escadinha mostrar. Você, quando está aqui no chão, você é um miserável crente normal. Entendeu como é que é? Aqui no chão. Aí convidam você para ser líder de grupo. Você já... Aí vai assim, ó. Sentiu? Até o jeito de falar muda. Vamos iniciar a reunião deste grupo. Eu quero dar uma impostada na voz. Agora, se ele for escolhido para diácono, entendeu? Se ele virar seminarista, então, seminarista, ele não foi nada ainda, já está pulando aqui em cima. Desculpa, não resisti. Aí o cara, então, você já viu o líder de igreja dizer assim com quem você pensa que você está falando? Cara que fala esse tipo de frase, meu filho. Ele sabe de onde está esse tipo de frase? Está no mundo corporativo, está no mundo profissional. Como é difícil encontrar alguém no mundo profissional que tenha a atitude que o apóstolo Pedro. Pedro era apóstolo, ele podia dizer assim: estou escrevendo para vocês de apóstolo para presbítero. É daqui para cá, para lá. Eu falei assim: não, eu sou presbítero como vocês. E eu estou rogando. E olha, eu sou co-participante, eu estou junto. E eu peço que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. E ele começa a falar sobre pastorado. Essa humildade. Pessoas que começam a subir a escadinha dentro de uma igreja local precisam cuidar do seu coração, para que o orgulho não suba a cabeça. E até para você não existe um problema de identidade. Veja eu sou diretor do Instituto Haggai. Aí o cara pergunta assim: muito prazer, quem que o senhor é? Quem o senhor é? O que eu respondo? Não respondo quem eu sou, eu respondo o que eu faço. Eu sou diretor do Instituto Haggai. Estamos em 188 nações do mundo. Nessa nação aqui sou eu. Entendeu como é que é? Está vendo como é que é o negócio? Você dá aquela você acha. E o dia que eu estou chegando perto da aposentadoria, o dia que eu me aposentar e não for mais o diretor, o cara perguntar: quem que você é? Eu. Porque o cara entra em crise. Ele tirou do cargo dele o seu senso de identidade. Então, quando o cara vai subindo a escadinha: eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou dirigente de congregação, eu sou não sei o quê. E o dia que ele não for eleito de novo, aí ele falta na igreja 6 meses. Até para poder... Não, mas por quê? Uma vez eu conheci um rapaz, um pastor da Assembleia de Deus, eu me encontrei com ele, não conhecia ele, falei assim: e aí, meu amigo, quem é você? Ele falou: quem sou eu? Quem sou eu? Ele disse: eu sou aquele universo conhecido pelo mínimo denominador comum de Jorge. Muito prazer. Eu achei bacana demais a resposta, porque ele não confundiu o cargo com aquilo que ele é. Mas tem gente que está com essa ligação, é tão forte: eu sou executivo da empresa tal, sou vice-presidente não sei do que, sou secretário não sei de quem. Mas quem você é? Você é um cidadão, um ser humano, criado à imagem de Deus, salvo pela graça de Cristo. Tem outras respostas que você pode dar, mas nós tiramos do nosso fazer o nosso conceito de ser. E quando a gente vai liderar a igreja dessa atitude, nós não estamos mais escutando cabeça invisível
porque precisa se comunicar conosco. Então minha primeira palavra aos líderes é: precisamos caminhar no caminho da humildade. A segunda é o pastoreio, mas é um pastoreio cheio de virtude. Por favor, leiam comigo, eu vou lendo e você vai repetindo. Vamos ver lá. Versículo 2. Existem 4 palavras sim e 4 palavras não. Perdão, 3 e 3, dá uma olhada. Pastoreai o rebanho, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não o quê? Não por constrangimento. Sim o quê então? Espontaneamente, como Deus quer. Depois, não o quê? Com ganância. Sim o quê? De boa vontade. E não como dominadores. Sim o quê? Tornando-vos modelos do rebanho. Então olha aqui, ó. Eu coloquei lá. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, mas tornando-vos modelos. Vamos só comentar alguma coisa. Constrangimento. Como é que isso acontece em igreja? Não é só para ser presbítero, acontece em todos os cargos. O sujeito diz assim: ô minha irmã, a senhora poderia liderar o movimento das mulheres aqui? Ah, eu não sei, veja bem. Não, nós precisamos da irmã. A irmã, por favor, ajude. Nossa, o que é? Ah, eu vou falar com meu marido, eu não sei, mas irmã, pense bem, eu estou pedindo, ore ao Senhor, eu acho que Deus está falando, que é você e tal. Aí a irmã diz assim: bom, já que insiste, eu vou aceitar essa bomba. Você está vendo? Ela aceitou por constrangimento, ao invés de aceitar espontaneamente. Esse negócio acontece. E eu sei, agora, se as mulheres aceitam ter ministério, não é problema, porque o ministério de mulher funciona. O duro é aceitar o ministério de homens, que aí a coisa não vai. Aí o cara então aceita realmente a bomba, e aí passa 3 meses, não aconteceu nada, o pastor telefona para ele: aí cara, vamos fazer um negócio? Pastor, estamos considerando uma série de detalhes. Aí quando chega em agosto, que eles já começam a pensar nos líderes do ano que vem, o sujeito anda na igreja procurando o pastor. Quando vê o pastor lá, ele senta lá. Deus dirige ele assim: foge do homem, porque ele vai te convidar de novo. Você tem que, evitar a bomba que você pegou, que já foi um erro. Não é, meu querido? A Bíblia diz assim: não, se você vai pastorear, aceitar esse cargo de presbítero, de pastor, que não seja por constrangimento, seja espontaneamente, como diz em 1 Timóteo 3, aquele que almeja, aquele que deseja ser um episcopo. Ganância. Ganância, eu creio que nas igrejas mais, digamos, mais organizadas, mais formais, que acreditam em sistemas de controle mútuo, isso não é tão forte. Mas você concorda que existem igrejas onde se tornar um líder também é um sistema de ganho financeiro. Você fecha negócio, se ganha uma casquinha aqui, uma casquinha lá. Nas igrejas tradicionais, pelo que eu posso observar nos anos de experiência, o ganho não é com dinheiro. É com posição, é com status, né? Então a gente fala as famílias que mandam na igreja, né? Os fundadores, né? São chamados de colunas, aquelas colunas, são umas colunas de mármore, entendeu? Que Deus precisaria levar, né? Porque elas estão emperrando tudo por aqui, mas a família é forte, a família tem muito convertido da família, você não pode mexer em ninguém. Então por quê? Porque houve uma certa ganância em entrar na liderança, ao invés de fazer a coisa por boa vontade. Por último, a dominação. A dominação existe, você sabe o que é? Eu vou explicar o outro. Olha como Deus é fantástico, né? Deus escreveu a Bíblia e usou o verbo no gerúndio. Tornando-vos modelo do rebanho é diferente de mas
como modelos de rebanho. Ele não falou mas como modelos, mas tornando-vos modelos. O tornando-vos mostra que eu, quando eu comecei aqui há 40 anos atrás, sendo pastor de uma igrejinha, fazendo muitas coisas erradas, por causa da minha idade, tá certo? Mas eu estava a caminho, eu estava me tornando um modelo. Errei, pedi perdão, fui para... E aí depois eu me tornei um pastor com alguma experiência, mas eu continuei me tornando. E agora que eu tenho 62 anos de idade, eu não posso achar que eu cheguei. O cara que acha que chegou, ele já começou a errar. A Bíblia diz, não, tornando-vos modelos sempre. É a contrapartida do orgulho que nós falamos antes. Se você não desenvolver em você uma ideia de continuidade, de que você é um cristão, e da dependência do Espírito Santo, da leitura da palavra, da oração, você vai continuar crescendo e aprendendo, é um aprendiz constante, um discípulo. Essa pessoa pode ser um bom líder. Então essa é a minha palavra para os líderes, está aí. Você precisa ter humildade e precisa pastorear com essas virtudes. Agora então, uma palavra para os liderados. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Deixa o texto aberto, porque eu tenho que pegar mais coisas do texto, certo? Veja bem, ele está dizendo que esse liderado agora, ele precisa lembrar dos líderes, trazer à memória, fazer um exercício de recordação, né? É um processo mnemônico. O que é que está acontecendo, o que aconteceu na vida desse líder, o que esse líder representa para nós? Eu acho que cristãos, às vezes, têm uma memória muito fraca a respeito dos seus líderes. Vou dizer uma coisa, queridos, me preocupa muito. O sujeito vem na igreja, e aí ele sai daqui em 12h30, vai almoçar, e aí ele almoça macarronada, frango e pastor frito. Não, mas isso acontece. Ah, não. E já no carro começa. O que você achou do culto hoje? Ah, desafinaram no louvor. Ah, não sei o que. O cara demorou para colocar o vídeo. Eu vi que eu não... Entende? Aconteceu isso assim. Achei que a mensagem foi meio fraca. Ele extrapolou 7 minutos. Sabe quem está atrás do seu carro? Seus filhos. E seus filhos estão escutando você falando mal do pastor. Até quando o filho tem 13 anos de idade. E aí o filho está revoltado contra a igreja, ele é contra um monte de coisa, ele é contra o pastor, contra isso. E aí você procura o pastor e diz assim, o senhor podia orar pelo meu filho? E o pastor vai orar. O pastor vai orar. Porque ele fez o compromisso de pastorear você. Certo? Mas você entende como que essa ingratidão, essa falta de memória. Lembre-se que esse homem, essa mulher, às vezes uma irmã mais velha, uma pessoa do grupo, alguém que me discipulou, porque não é só pastor formalizado, certo? Todo tipo de autoridade espiritual que Deus coloca sobre mim. Lembrar, queridos, lembrar dos vossos guias, as pessoas que dirigiram você, a pessoa que discipulou você, tenha mais gratidão. E aí ele diz assim, quando você lembrar, considere atentamente o fim de sua vida. Não significa que o cara está morrendo. O fim de sua vida é, considere o balanço. O balanço, no grego a palavra fim é o balanço, como que a coisa aconteceu até agora, e aí você imite esse livro. Agora é curioso, né? Pensa, por exemplo, no Dr. Chet. Não sei quantos de vocês, mas o Dr. Chet está no Brasil há 50 anos, né? E você olha assim a história de uma vida, aí você começa a escutar coisas. O jeito, ele sempre foi um homem que se dedicou assim, eu vou explicar a palavra. Ele não foi um líder de grandes movimentos, ele não organizou coisa alguma, assim, de expor, organizou a sua, livraria, a sua publicadora, né, aquele negócio todo, tem uma série de coisas que ele fez, mas ele nunca se dedicou a ser um homem organizacional, né, um homem que ia na área de produção. Ele sempre foi um amante da palavra. Aí você vê a filha dele, testemunho dela.
né? Vivi com meu pai a vida toda, eu vejo dele assim, ó, nunca deixou de ler a Bíblia todos os dias. Então quando você faz o balanço da vida desse homem, quando eu me casei, eu fui morar na casa que ele me alugou por uma mixaria, lá na Palavra da Vida tinha uma casa, aquela humildade, aquele, não está no desejo de ganhar dinheiro. Esse homem tem uma vida. O que eu preciso fazer? Imitar a fé que ele teve. Eu preciso fazer como ele fez. A Bíblia, quando fala em fé, ela tem muitos usos do termo, né? Fé pode ser a fé natural que todo mundo tem. Você acredita em Deus? Sim, quem não acredita, todo mundo acredita. Existe a fé falsa, né? A fé falsa é aquela enganadora, né? Que eu coloquei aqui em Mateus 7, 22, 23, quando fala assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus responde, nunca vos conheci. Tá certo? Então tiveram fé, mas era falso, né? Aí existe a fé salvadora, né? É a fé que nós conhecemos, a entrega a Jesus, né? Junto com essa existe o exercício de fé, né? O exercício de fé, que é aquele dia a dia, eu crer, eu levantar de manhã, crendo em Deus, me purificar, acreditar na palavra de Deus, né? Existe também o dom, a Bíblia fala do dom da fé, que aí tem alguma implicação de relação com milagre, etc. Assim. E por último, você tem fé, a Bíblia fala do corpo de doutrina, né? Corpo de doutrina, Judas, capítulo 3, ou seja, a fé entregue à igreja, a fé, quer dizer, o corpo de doutrina, aquilo que cremos. Gente, pensa, o que o Dr. Shedd acredita sobre isso aqui, ó? A fé salvadora, o exercício de fé e o corpo de doutrinas que ele ensinou. Aí ele diz assim, eu, que sou aqui brasileiro, e que recebi unção a respeito, bênção, através desse homem, meu líder espiritual, um homem que é meu amigo, mas não um amigo íntimo, né? Um conhecido, mas uma pessoa que teve influência na minha vida através dos seus ensinamentos. A Bíblia diz, imite a fé, creia o que ele creu, seja santo como ele foi, seja mais simples como ele é, certo? Não significa que ele morreu, não significa que o Paulo, aqui a igreja, precisa olhar para o Paulo e dizer assim, o Paulo é nosso pastor há 7 anos, 8 anos. Então, vamos fazer o balanço, e essa coerência de vida de um presbítero ou de um pastor, eu devo levar para mim, faz parte de mim, daquilo que eu tenho que fazer. A Bíblia também tem um outro versículo, no mesmo Hebreus 13, que é o versículo 17, dá uma olhada lá. Ele diz, obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Veja que ele usou 2 palavras, obedecer e ser submisso. Obedecer, queridos, tem a ver com comportamento. Obedecer tem a ver com fazer alguma coisa. Submissão tem alguma coisa a ver com a sua cabeça. Certo? Isso aqui é uma atitude, isso aqui é um comportamento. E ele está dizendo que, em relação aos líderes, a igreja, os liderados, deveriam ter as 2 coisas. Uma atitude mental de submissão e um comportamento de obediência. Vou contar uma história não verdadeira. Não é verdadeiro, mas eu vou contar como se tivesse acontecido com meu filho, porque é quase paradigmático, né? Acontece muitas vezes. É o seguinte, o filho está na frente do computador, plugado no ouvido, os dois negocinhos, ele não escuta nada, e o pai chega em casa, e eu falo assim, filho, o pai está saindo correndo agora, por favor, passa uma água no carro do pai que eu estou saindo para casa. E ele faz assim, ó. Aí fala, filho, dá uma lavada no carro, né? Porque ele tira o fone para escutar, fala, já vai. Põe o negócio,
e vai embora, tá certo? Eu dou uma volta na casa e tal, não sei o quê, e eu volto lá, bato na mesa. Cara, água precisa lavar, eu faço uma aguinha, não é lavar o carro, uma aguinha. Eu estou saindo, tá certo, filho? Ah, sim, pai, não, tranquilo. E aí acontece uma coisa, ele tira um fone do ouvido e fica com o outro. E ele fica com a antena ligada, sabendo onde é que eu estou. Tá certo? E o pai anda pela casa, e daí quando ele sente que o pai está voltando no corredor, né, ele larga tudo assim, opa, já estava saindo, tá certo? E aí ele levanta, pega o balde, pega a água, pega a esponja, ele vai chutando o chão, e vai lá no carro, e ele lava o carro para mim. Ele me obedeceu? Obedeceu ou não? Não. Obedeceu? Qual foi o comportamento dele? Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. O que é que ele não foi? Não foi submisso. Então, na igreja acontece isso. A Bíblia diz assim, que nós devemos seguir os nossos guias que nos ensinaram a palavra de Deus. Dá uma olhadinha no texto aí, ó. Olha como é que o texto foi feito em Hebreus capítulo 13. Olha, Hebreus capítulo 13. Ele diz assim, lá no versículo 1, que nós devemos ter amor fraternal. No versículo 2, ele diz que nós devemos ter hospitalidade. Certo? Versículo 2. No versículo 3, ele diz que nós precisamos lembrar dos encarcerados, ter uma ação social. Tá? Versículo 3. No versículo 4, ele diz que o casamento precisa ser com honra e com pureza, certo? Que você não deve ter relações com outras pessoas fora do seu casamento. No versículo 5, ele fala sobre finanças, e ele diz que você não deve ser avarento, mas você deve praticar o contentamento. Certo? Aí ele pega e escreve um versículo sobre líderes. Ele diz assim, lembre do seu líder, imite a fé que ele teve. Aí ele continua e fala da doutrina, da superioridade de Jesus e como nós não devemos nos desviar com doutrinas falsas. É um texto longo, versículo 8 a 15. Depois, no versículo 16, ele vai falar da prática do bem e da mutualidade, versículo 16. E, novamente, ele fala sobre os líderes. Ele diz assim, olha lá as palavras, além de lembrar e de imitar a fé, você precisa obedecer e ser submisso. Gente, pensa assim, ó. Se essa igreja fizer um plano de estudo bíblico durante um ano para estudar só esses assuntos, vamos estudar sobre amor fraternal, sobre hospitalidade, sobre ação social, sobre casamento com pureza, sobre finanças, que nós devemos ter finanças adequadas e não entrar em cheque especial, ter dívida que não gastar, nos livrar de compra compulsiva, etc. E se nós falarmos sobre doutrinas verdadeiras e falsas, e se nós falarmos sobre a prática do bem, e aí os pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, durante um ano vão pregar sobre isso. O que é que Deus pede dessa igreja? Obedeça. Mas é curioso, né? A gente fala assim, não, nessa parte das finanças, eu não acho, não. Eu acho que uma vez uma mulher falou para mim, disse, pastor, você me desculpa, quando a gente está meio deprimido, a gente tem que ir lá no shopping e gastar um pouco para você levanta a coisa. Essa é a solução bíblica que ela tem para superar a depressão. Então, quer dizer assim, essa mulher não é submissa, ela não é obediente, ela vai entrar no cheque especial, daqui 7, 8 meses, 1 ano e meio, ela vai aparecer aqui pedindo para eu orar por ela pelas questões financeiras. E aí dá vontade de desvagar, porque é o seguinte, não obedeceu, eu sabia que ia dar errado, deu errado. Gente, é que nem cuidar de filho. Você vira para filhos assim, não anda em alta velocidade, ele anda, bate.
Ô pai, só podia vir aqui, bateu. O que você quer fazer com ele? Então é interessante, né? Você quer bater. Bater o carro, você também vai apanhar. Nossa, seria bacana isso aí, né? Aí, ó, meus filhos agora são tudo grandes. O mais novo, meu, tem 34 anos de idade. Se eles se reunirem, eu que apanho. Mas veja bem, o que eu quero falar é, Deus está pedindo que essa igreja tenha uma relação com seus líderes. São 4 palavras: lembrar, faça um balanço, imite a fé, obedeça o que eles ensinam e produza dentro de si uma atitude de submissão. Queridos, eu vou ser bem franco. As denominações históricas, a doutrina da submissão, ela é fraca nas denominações históricas. Eu viajo muito, eu prego em tudo quanto é igreja, igrejas pentecostais, neopentecostais, a doutrina da submissão é muito forte. Toda pessoa que fala mal do pastor, a pessoa que está contra a autoridade espiritual, essas pessoas são disciplinadas. A questão da submissão é uma coisa muito forte. Mas nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós acreditamos que eu também posso falar. A atitude já está ruim, né? Claro que nós podemos discordar como pessoas que vão conversar sobre um assunto, mas quando você percebe que há um coração submisso, que não há uma sensibilidade ao cabeça da igreja, que não há o Espírito Santo dirigindo a pessoa, então você vê, nós estamos nos comportando como adolescentes. Esse tipo de igreja cria uma dor. Olha o que o versículo diz: vocês devem fazer isso porque eles velam por vossas almas. Velam é uma atitude que a gente conhece, irmãos, o velório, né? O velório de velar por alguém que morreu. Mas olha o que o escritor de Hebreus diz: ele está velando por uma pessoa viva. Os pastores dessa igreja, queridos, estão velando. Eles estão velando sobre vocês, pessoas vivas. Como quem deve prestar conta? Queridos, é difícil prestar conta sobre os meus atos. Deus põe sobre os líderes que você tem que prestar conta sobre a vida dos outros. Um líder, ele está sempre preocupado, está dizendo assim, aquela pessoa compartilhou comigo um problema sobre o casamento. Como é que está o casamento dela? Está velando, ele quer saber, ele ora por você, ele se envolve com você. Será que ele está vencendo a depressão? Será que ele conseguiu um novo emprego? Será que ele já saiu do hospital? Será que o filho dele já está melhor? Os líderes estão sempre velando por suas almas como quem deve prestar contas a Deus pela sua vida. Então, quando você é rebelde, quando você não tem o coração certo, o que a Bíblia diz? De que eles farão isso, porque eles assumiram o compromisso de fazer, mas farão gemendo. Eu tenho que continuar pastoreando. Então, eu vou cuidar de você que falou mal de mim a vida toda. Eu vou cuidar do seu filho, que foi uma pessoa traidora. Pastor, tem que cuidar, amar e ir, mas gemendo, porque você não tem um coração submisso e um comportamento de obediência. Eu quero terminar contando uma história verdadeira, muito dramática. Um pastor amigo meu foi pastor de uma igreja durante 22 anos. Meu irmão, não, fica lá que eu te chamo depois. Presta atenção para o negócio entrar na cabeça com força. Presta atenção. O pessoal do louvor está vindo aí, não. Escuta essa história. Foi pastor de uma igreja há 22 anos. Durante 22 anos, tem uma coisa que acontece com você quando você é pastor da mesma igreja, é que você começa a aparecer nos álbuns de fotografias. Tem nascimentos, tem aniversários e tem enterros. Você vive a vida de muita gente com começo, meio e fim, porque você ficou lá muito tempo. E um dos presbíteros da igreja ficou com câncer muito grave. Foi piorando. Finalmente ele estava em casa, morrendo, e ele chama o pastor. Quando chamou o pastor veio. Muito obrigado, pastor, do senhor veio. Imagina aquele homem meio amarelo, pequenininho, reduzido a ossos e pele, em cima da cama, com dificuldade de sentir alguma alegria, né?
aquele homem pede para todos saírem, inclusive a esposa dele. A esposa sai. E ele chama o pastor, dá a mão para ele, assim, tremendo, e diz: eu quero lhe pedir perdão. Eu falei: nossa, irmão, por quê? O que é isso? O senhor sabe que eu fui tesoureiro dessa igreja durante muitos anos. E eu maltratei o senhor durante todos esses anos. O pastor ficou assim com o coração sangrando. Esse cara está confessando uma coisa para ele antes de morrer. Ele falou: não, meu irmão, para com isso. Eu falei assim: pastor, não me interrompa. Eu escondi dinheiro. Eu não prestava relatório. Eu achava que o senhor ia gastar nos seus projetos. Eu dizia que não tinha. Não é que ele roubou, vocês estão entendendo. Ele apenas fez o dinheiro sumir pelo relatório. Eu não dei aumento para o senhor quando eu precisava. Disse que era impossível, cara. Eu maltratei o senhor durante muitos anos. E eu acredito que Deus está comigo com esse tipo de morte, como uma disciplina no meu corpo, por aquilo que eu fiz contra o senhor. Aí o pastor falou: não, meu irmão, isso aí nós não sabemos, né? Se foi uma disciplina, não vamos levar para esse lado, porque um negócio assim e tal. Aquele homem segurou com a pouca força que ele tinha na mão do pastor e disse assim: pastor, não me deixe morrer sem o seu perdão, porque eu fui mal, mas eu preciso que o senhor me perdoe. E a próxima cena é aquele pastor ajoelhado no chão, com o rosto na cama, agarrando a mão daquele homem moribundo, e os dois orando e confessando e falando do seu amor um pelo outro, e o pastor entregando aquele homem nas mãos de Deus. Nós não sabemos se Deus mata pessoas com disciplinas graves como essa, apesar de ele ser o soberano, o dono da igreja e poder fazer. Aquele homem na cama achava que foi assim. Eu quero dar um alerta, que todos nós tenhamos um coração mais submisso. Deus coloca líderes espirituais na igreja e nós precisamos nos submeter a eles e obedecê-los, e ouvi-los, e imitá-los. E nós, como líderes, também precisamos desse coração humilde para não dominar sobre o reino, sobre o povo de Deus, mas manter uma pessoa que sempre aprende, que está se tornando um modelo do rebanho, também no caminho da submissão. Existe ainda submissão mútua entre líderes, onde eles discipulam um ao outro. Tudo isso faz de nós um povo que terá o amor e a graça do Senhor sobre nós e não a sua disciplina. Que nós terminemos hoje pensando no seguinte: Deus é invisível. Nossa relação com Ele é uma relação mística, invisível. Mas o nosso coração precisa estar certo, tanto para liderar como para ser liderado. Que Deus nos ajude a ter esse governo de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é muito forte e muito explícita. Ajuda-nos a obedecer, por favor, Senhor. Dá-nos um coração sensível à Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.